cidade do Rio de Janeiro, contra a nação brasileira, nós decretamos a falência desse posicionamento. Porque ainda que esteja cercado, nós somos guardados por Ti, Senhor. Ó Deus, debaixo das Tuas asas, consagramos essa palavra em Tuas mãos e que toda oposição maligna também caia por terra em o nome de Jesus e que você diga amém. Então, 2 Crônicas, capítulo 1, leremos a partir do verso de número 7, onde Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor, Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar, ou melhor, para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel, e que você diga amém. Depois da morte do rei Davi, nós que estamos acompanhando a jornada de leitura bíblica, o que é isso, pastor? Nós temos um roteiro de leitura bíblica diária, onde todos os dias temos 3 livros diferentes da Bíblia, onde lemos um livro a metade de um capítulo, o outro um capítulo, e às vezes, nesses livros históricos, nós lemos 2 capítulos, como é o caso de hoje. E por que fazemos isso? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não importa se você já leu a Bíblia diversas vezes, é preciso continuar lendo, porque o nosso Deus trabalha através de novidade de vida. Aquilo que você leu ano passado, hoje, o Espírito Santo ele já revela de uma forma totalmente diferente. E por isso que o cristão não pode abandonar a leitura e a meditação da palavra. Porque você quer ouvir Deus falar, abre a palavra e leia. E Deus vai falar contigo. Miserável é todo aquele que só abre a palavra de Deus quando está na igreja. E por que miserável? Porque sempre vai lhe faltar alimento. E uma pessoa mal alimentada é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem expressão, sem a força e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre trabalha de acordo com as Escrituras Sagradas.
se eu daqui do altar, ou qualquer outra pessoa, proferir uma palavra contra a sã doutrina das Escrituras, que seja amaldiçoado, e que você rejeite aquilo que se levanta contra as Escrituras sagradas, sabendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não estamos apoiando a nossa fé simplesmente na letra, mas também através do poder do Espírito Santo. Jesus disse aos seus: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, a palavra e o Espírito Santo trabalham em comunhão. Então, depois da morte do rei Davi, seu filho Salomão foi proclamado rei, ele fortaleceu-se no seu reino e Deus estava com ele. É o que diz o verso 1. O verso 1 diz justamente isso, que Salomão, quando começou a reinar, quando começou a exercitar aquilo que Deus o designou para fazer, ele fortaleceu-se no seu reino. E mais, ele tinha uma marca, e a marca era: Deus estava com ele. Ah, irmão, se você também carregar na tua vida essa marca, olha, pode levantar céus e terra, mas o Senhor há de guardar você até o fim. Então, irmãos, isso não aconteceu com Salomão pelo simples fato dele ser filho do grande rei Davi. Mas esse capítulo começa mencionando Salomão e os líderes de Israel consultando o coração de Deus antes de tomar decisões importantes. Se nós analisarmos os versículos anteriores, diz que Salomão, ele estava oferecendo sacrifícios diante do Senhor, e diz que ele ofereceu diante da tenda do encontro mais de 1000 holocaustos. Está aqui, olha, no verso de número 6. O verso de número 6 fala isso. Então, Salomão, ele tocou a trombeta, reuniu seus líderes, e antes que começasse, muito jovem, a governar, ele foi para a tenda do encontro, para a casa de Deus, onde lá era-se invocado o nome do Senhor, e começou a invocar o nome de Deus. Começou a pedir o auxílio, a ajuda da parte do Senhor, e ali sacrificou a Deus, invocando o nome do Senhor. E diz, no decorrer do capítulo, que essa invocação, que esse pedido de ajuda que Salomão fez para com Deus, surtiu resultado. Queira Deus, nessa manhã, você não estar aqui na igreja somente através do seu corpo físico. Queira Deus que você esteja aqui também de uma forma espiritual, porque às vezes a situação mais difícil e desafiadora que nós enfrentamos é que nós não conseguimos, mesmo cantando louvores, mesmo estando dentro da igreja, nós não conseguimos entrar numa dimensão espiritual. E Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é, nós fomos criados corpo, alma, espírito, e Deus é espírito. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa entrar nessa dimensão espiritual. Você precisa vencer os obstáculos humanos e carnais da nossa própria vida. A nossa natureza humana decaída, ela é opositora do Espírito Santo.
Então, para entrar em comunhão com Deus, veja, Deus não apareceu a Salomão de qualquer maneira, ele estava invocando o nome do Senhor. Se você também estiver de fato e de verdade invocando o nome de Deus nessa manhã e entrando nessa dimensão espiritual, você vai ser surpreendido por Deus, assim como Salomão também o foi. Veja, se existisse algum segredo para que Deus estivesse ajudando Salomão no início do seu reinado, o segredo era esse. Ele conseguiu entrar numa dimensão onde Deus está. Na verdade, Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele só manifesta a sua presença no lugar, no ambiente e na vida de uma pessoa que invoca e adora o nome dEle. Então, ele perguntava a Deus o que deveria ser feito, porque nós sabemos muito bem que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então ele perguntava, ele consultava, ele pedia ajuda: o que eu tenho que fazer, Senhor? E nessa busca da presença de Deus, Salomão, como falamos, ele ofereceu esses holocaustos. E nessa mesma noite ao qual ele estava ali com os líderes e com o povo de Israel adorando a Deus, como diz o verso 7, naquela mesma noite, não foi no dia seguinte, para nós é naquela mesma manhã que eu entrei na casa de Deus e eu comecei também a adorar a Deus em espírito e em verdade. Naquela mesma manhã, Deus se apresentou a mim. Queira que isso aconteça conosco. Sabemos que é maravilhoso ouvir Deus falar conosco. Jó mesmo disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é, ele ouvia falar de Deus. Você está me ouvindo falar de Deus nessa manhã. Não queira somente ouvir falar de Deus, mas queira ver a glória do Senhor. Queira entrar numa dimensão de comunhão mais estreita com Deus. Veja que todo o esforço de Salomão para consultar a Deus, realizar sacrifícios, buscar ao Senhor, foi recompensado. O próprio Deus à noite apareceu para ele, e Salomão ouvia com certeza que a comunhão que o seu pai tinha com Deus era de uma forma sobrenatural, mas agora quem estava como rei era ele, não era mais o seu pai. Com certeza Salomão ouvia as histórias de Davi, o seu pai, contando o quanto Deus foi maravilhoso com ele. Do que adianta o seu pai, a sua mãe, o seu filho, ou o seu irmão, ou algum parente ter alguma experiência com Deus, se você não tem essa experiência, se você não tem essa vivência na presença do Senhor. Salomão precisava ter a sua própria experiência com Deus, e não há ninguém que continue o mesmo quando tem um encontro com esse Deus. Não há ninguém. Por isso que o nosso desafio é esse. Não é estar somente dentro da igreja. Eu posso estar aqui, mas eu não entrar nessa comunhão espiritual com Deus, porque fico distraído, fico desinteressado, não há uma fome, não há uma sede no meu interior da presença de Deus, e
fazemos o culto somente algo religioso, algo superficial. Existem igrejas que trabalham muito no emocional, as pessoas até choram, mas chorar não quer dizer que você entrou na presença de Deus. Você pode chorar de uma forma emotiva, mas a presença de Deus é uma dimensão mais estreita, que nos custa entrar na presença de Deus, custa preparar uma palavra do coração de Deus para pregar na igreja, custa, não é fácil. Eu não posso abrir a Bíblia e querer falar daquilo que eu quero falar. Eu tenho que perguntar a Deus, e para perguntar a Deus, eu tenho que entrar na dimensão espiritual. Isso me custa. Às vezes eu me sinto cansado, porque a carne, ela não quer ter comunhão com Deus. E aí começa a batalha espiritual todos os dias. E você precisa também entrar nessa batalha e vencer, primeiro você mesmo, e começar a consultar a Deus, no que você deve fazer, qual é a atitude que você deve tomar. Nesse encontro com Deus, Salomão foi surpreendido por algo que ele não esperava. E por que foi surpreendido? Porque Deus disse para ele: peça o que você quer que eu lhe dê. Meu Deus do céu, imagine Deus nos surpreender nessa manhã e falar: olha, peça o que você quer que eu lhe dê. Vamos pensar. Imagine se Deus te concedesse a mesma oportunidade. Imagine se essa oportunidade nos fosse dada hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Deus de Salomão é o mesmo Deus que nós servimos. E nós levantamos aqui também sacrifícios de louvores a Deus. Eu consegui entrar na dimensão onde a presença de Deus está, e eu senti virtude nesse louvor. A presença de Deus está nesse louvor, estava nesse louvor. Isso é, o louvor fez a sua parte. O sacrifício de louvor nos levou até a presença de Deus. E é claro que Deus, Ele deseja nos dar algo para nos abençoar. Não que Ele dependa disso, mas Ele sabe que quando uma igreja, Ele sabe que quando uma família, Ele sabe que quando um casamento, um homem e uma mulher é abençoada, é um abençoado por Deus, o nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser glorificado, porque vão perguntar: o que aconteceu contigo? Olha, eu não sei, mas eu estava cultuando a Deus, e a presença de Deus transformou a minha vida. E Deus faz assim. Mas imagine, se Deus te concedesse a mesma oportunidade de Salomão, e eu tenho a certeza que Ele quer que você peça com fé. Mas o que você pediria nessa manhã? O que você quer que Deus faça por você? Seria seguro para Deus perguntar o que Ele poderia fazer para você? E por que seguro? Será que você agiria como uma criança egoísta? Porque hoje as minhas crianças estão adultas e casadas, mas quando eu saía com eles para o supermercado,
Fala, meu Deus, pede tudo. Pai, eu quero ir. Pai, eu quero aqui. Pai, falei, para com isso, rapaz, não tenho dinheiro não. Não, mas pai. Uma criança assim, ela quer tudo. E nós, às vezes, agimos como uma criança, imatura ainda na presença de Deus. Eu até fico um pouco preocupado, sabe, agora com cabelos brancos, de não ser tão afoito e pedir algo a Deus. Porque já me decepcionei com os meus próprios pedidos. É como se Deus me falasse, não pediu? Agora está reclamando? Então, para pedir a Deus, eu não posso pedir qualquer coisa. Observe que todos os dias nós temos o privilégio de fazer pedidos a Deus. Todos os dias. A nossa oração, existem vários tipos de oração. Mas a oração mais realizada e corriqueira que fazemos é a oração de petição. Tem a oração de intercessão. Tem aquela oração de ações de graças, de louvores, de gratidão a Deus. Mas a mais corriqueira é quando nós paramos para pedir. E essa petição é algo muito sério, irmãos. O apóstolo Tiago afirma assim. Pode colocar, multimídia, Tiago 4, 2 e 3. Eu vou ler junto com a igreja. Vocês cobiçam, isso é, você está desejando alguma coisa, e nada tem. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus próprios prazeres. Então, o meu pedido a Deus não tem que estar atrelado ao meu prazer, ao querer do meu coração. O coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então, chegamos à conclusão que não adianta ficar pedindo algo a Deus se não estamos alinhados com a vontade dEle. Então, tem que buscar primeiro, Senhor, olha, eu não quero fazer a minha vontade, porque tudo que eu faço que está a minha vontade no meio dá errado, me faz sofrer, e eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de pagar um preço, porque eu já estou ficando velho. No meu caso, eu já estou ficando velho. Então eu não quero buscar sarna para me coçar, Senhor. Eu quero algo do teu coração. Mas para descobrir o que está no coração de Deus, tem que buscar, irmãos. Dá trabalho. Mas nós queremos sempre a comida pronta. A gente quer sempre, né? A gente só acha que buscar a Deus é dentro da igreja. Não, tem que entrar no teu quarto, tem que fechar a porta, tem que estar numa condução em comunhão com Deus, tem que estar na rua ligado com Deus. Deus pode te surpreender em vários ambientes, em vários lugares. E se você não tiver desapercebido, Deus já estava falando com você e você não estava atentando o que Deus estava sinalizando. O apóstolo João também, ele diz, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. É o desafio da carreira cristã, está sempre aliada com
a vontade de Deus. Mas enfim, às vezes, vamos falar de 3 situações diferentes, que são situações que nos desafiam pedir a Deus de uma maneira certa e às vezes errada. Porque às vezes, pedir algo a Deus debaixo de reclamação, eu creio que sempre, né? Eu coloquei às vezes, mas sempre quando pedimos algo a Deus debaixo de reclamação, de inquietação, de preocupação, de ansiedade, é certo não receber nada que vem da parte de Deus. Você pode receber algo que o demônio pode te dar. Você pode receber algo gerado pela tua própria natureza humana. Mas isso vai custar. Isso vai trazer lágrimas e sofrimento para você. Porque a passagem bíblica onde Marta se queixava de Maria, de não estar ajudando a ela nas tarefas de casa, ela fez um pedido até muito mal criado para Jesus. Ela disse assim: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã não fazer nada? Diga que venha me ajudar, dando ordem para Jesus. Diga que venha me ajudar. Mas qual foi a resposta? Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Na história da nossa igreja, estamos aí quase por completar 30 anos. Eu já falei desse testemunho aqui, mas é um testemunho que se aplica a esse exemplo. Tinha um diácono que se preocupava muito, porque ele, quando estava ajudando, ele via pessoas conversando e tal, e ele vinha falar comigo sempre: pastor, não é possível, poxa, eu estou aqui, né, ajudando, olha só como é que está a minha camisa, eu estou suado e tal, e tem pessoas aí que não movem uma palha, sabe o que tem que fazer, e obreiros, sabe o que tem que fazer, mas não ajuda, o senhor tem que fazer tirar alguma providência a respeito. Eu falei: irmão, não olhe para as pessoas. Mas como eu não posso olhar? Ele estava irado e acabou se afastando, irmãos, até da presença de Deus por causa disso. Porque fazia a obra de Deus achando que todo mundo tinha que fazer o que ele estava fazendo. Eu falei com ele: rapaz, se você não quiser fazer, não faça, mas guarda o teu coração. Essa forma ao qual você está revoltada, isso não vai te fazer bem. E dito e feito. Então, sempre quando nós entramos na presença de Deus, e tem alguma pendência, tem alguma inquietação, tem alguma murmuração da nossa parte, alguma reclamação, alguma ansiedade, algo que está tirando a nossa paz, resolva isso primeiro. Resolva isso diante dos homens e diante de Deus, e depois faça o teu pedido. E aí haverá resposta da parte do Senhor. Segundo, às vezes pedir algo a Deus e receber, porque do que adianta você pedir e não receber nada? Então, às vezes pedir algo a Deus e receber demanda exercício de fé. O meu justo viverá pela fé. O episódio do Evangelho que conta a história do centurião que pediu a Jesus que curasse o seu servo retrata muito bem esse exercício de fé. Ele mesmo disse para Jesus que não era digno de receber Jesus na sua casa, mas ele acreditava
Ele, como autoridade, ele via Jesus também como uma autoridade. E ele acreditava que se Jesus liberasse uma única palavra, o seu servo seria curado lá na casa dele. Jesus ficou admirado com aquela fé. Meu Deus, olha o que esse centurião está falando. É como se Jesus ficasse espantado. Olha, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Que às vezes a gente quer que alguém, coloque as mãos. Não que esse exercício de fé não seja importante, mas irmãos, basta uma palavra do nosso Deus. Quem sabe Deus reservou uma palavra para te abençoar nessa manhã. E se você estiver ligado com Deus, essa palavra vai ser gerada no teu coração. E você vai chegar em casa, porque manda com uma palavra. E você vai chegar em casa e as coisas estão totalmente diferentes. Imagina se você acreditar também que o pedido que você está fazendo a Deus será respondido, porque você tem fé. Você tem fé. Porque a fé, às vezes, ela é provada. A fé, ela é provada pelo tempo. Ela é provada porque Deus não faz da nossa forma, mas Deus faz da forma dele. E que você esteja ligado em espírito e sensível para discernir aquilo que Deus está fazendo. Por último, às vezes, pedir algo a Deus e receber exige clareza da nossa parte. Você tem que ser claro. Veja, Salomão foi claro. Senhor, esse povo é grande, é numeroso. Eu sou jovem, incapaz, inexperiente, colocando as nossas palavras. Senhor, me dê sabedoria, porque se eu não tiver a tua ajuda, esse povo vai se perder, Senhor. Deus, ele sondou o coração. Olha só, no verso 11, Deus disse a Salomão: visto que foi esse o desejo do seu coração, o desejo do coração de Salomão agradou a Deus. Ele não estava pedindo algo para ele, ele estava pedindo algo que iria glorificar o nome de Deus e abençoar a vida de muitas pessoas, apesar que, quando isso acontece conosco, Deus também, que é o autor da bênção, a fonte de toda sorte de bênçãos, ela, quando abençoa a vida daqueles que nós estamos intercedendo, a bênção passa por nós, e ela modifica, e ela, na verdade, muda também a nossa sorte. Ela também opera de uma forma surpreendente na nossa vida. Quando o cego Bartimeu pedia e clamava: filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus mandou que trouxesse Bartimeu e perguntou a ele como nós conhecemos. Parece que é a mesma pergunta que Deus fez para Salomão: o que você quer que eu lhe faça? Nós sabemos que Salomão também foi surpreendido por Deus, quando o Senhor disse a ele: peça o que você quer que eu lhe dê. A pergunta é: você crê que Deus pode te surpreender também hoje? Você crê? Existe um momento oportuno, onde não sabemos explicar, mas Deus está solícito para atender o nosso pedido. E ora, se eu lá em casa, orando a Deus, preparando a mensagem para esse domingo, pedir ao Senhor: Senhor, entre essas 3 passagens,
onde o Senhor quer que eu pregue a tua palavra? Me mostra, Senhor. E ele indicou essa passagem, e indicou também de maneira mais específica, dizendo que eu pregasse sobre a importância de pedir algo a ele. Ora, irmãos, com certeza é da vontade de Deus que Ele mesmo faça algo especial na tua vida nessa manhã. Deus, Ele atende o nosso pedido. Então queira Deus que hoje seja o nosso momento oportuno com Deus. Queira Deus que hoje a gente possa também entrar nessa dimensão espiritual e ter comunhão com Deus. A palavra, quando ela é pregada, ela não é uma palavra somente para trazer entendimento, mas é uma palavra para despertar o nosso exercício de fé. Porque falaram para Bartimeu, ele escutou, as escrituras dizem que Bartimeu escutou um som de tumulto, né? Um som de muitas pessoas passando. Ele perguntou: o que está acontecendo? E falaram para ele: é Jesus. Jesus estava saindo de Jericó. Isso não ia passar mais. Era a única e a última oportunidade que Bartimeu ele teria. E ele, ao clamar e chamar Jesus como filho de Davi, ele estava dizendo que Jesus era o Messias, era de fato o Filho de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Aquilo tocou o coração de Jesus, mandou chamar ele. E hoje Deus também está te chamando, como chamou Salomão. Peça o que você quer que eu te faça. Peça o que você quer que eu lhe dê. Mas tome cuidado com o que você peça, com o que você pede. Tome cuidado. Curvemos a nossa cabeça. E eu quero chamar aqui. Porque às vezes o mais difícil não é pedir algo a Deus. Às vezes o mais difícil é entregar algo a Deus. Às vezes aquilo que nós estamos buscando demanda uma entrega, demanda uma rendição, demanda uma humilhação. Senhor, eu me rendo, eu estou cansado de lutar com as minhas próprias forças e de buscar a minha própria vontade. Eu me rendo, seja feita a tua vontade. Aconteça o que acontecer nessa situação, eu vou te agradecer, porque eu sei que é o Senhor. Pronto. Às vezes o mais difícil é isso, não é pedir, é você entregar, é se render, é se humilhar e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Está disposto a pedir assim, nessa manhã? Então vem aqui perante o altar, nós vamos orar juntos. Eu em casa, quando preparava essa mensagem, eu falei: Senhor, eu também tenho um pedido. E eu falei com Deus: Deus, eu vou estar em jejum naquele culto, mas me ajuda, que o Senhor possa ouvir também o meu pedido, e enviar resposta, Senhor. Assim como você está aqui perante o altar do Senhor, rasgando também o seu coração perante Deus, nós estamos aqui também fazendo um pedido, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Senhor, Tu és um Deus do impossível.
Tu és um Deus de causas impossíveis. Tu és um Deus que pode todas as coisas, ó Deus. Se for da tua vontade, se é o que estamos te pedindo, glorifica o teu nome, Senhor. Senhor, por misericórdia, atende o nosso pedido. Porque eu também, Senhor, ó Deus, como autoridade, eu quero abençoar o teu povo que veio aqui na frente com fé. A mesma fé daquele centurião, Senhor. Porque o centurião acreditava: Senhor, não precisa ir lá na minha casa não, mas manda uma palavra, Senhor. Manda uma palavra, Senhor, e essa situação será resolvida. Senhor, que essa única palavra seja liberada nessa manhã, Senhor, e que a nossa sorte venha mudar, Senhor. Senhor, nos ajude a nos livrar de toda inquietação. Nos ajude, Senhor, a nos livrar de toda reclamação, murmuração. Nos ajuda, Senhor, a ter paz interior, apesar da batalha que estamos enfrentando. Senhor, que nada possa roubar a nossa paz interior, Senhor, para que possamos te fazer um pedido que te agrada, Senhor. Então eu te abençoo como autoridade, em nome de Jesus Cristo. Tu recebe hoje a bênção de Deus, tu recebe a resposta, tu recebe hoje o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, atende, ó Deus, sendo da tua vontade, atende esses pedidos que realizamos diante da tua presença, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.